Nós continuamos nesse tema agora com o Murilo de Aragão, que é CEO da Arco Advice. Murilo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Está me Ô, ouvindo bem? sim, você está, o som está ótimo. E Murilo, eu retomo com você o que eu estava conversando agora com o Paulo Pozonoff, que é esse aumento aí do tom das acusações, das ameaças, do discurso, do posicionamento que a gente vê entre o presidente Bolsonaro, o presidente do TSE Barroso, o ministro Fux, que hoje teve encontro com Augusto Aras. Tem uma nota oficial, mas é muito vazia, a gente não sabe exatamente o detalhe do que foi conversado. Mas como é que você vê essa temperatura aumentando dessa forma? Olha, Denise, o presidente da República escolheu como estratégia política, né, antagonizar com aqueles setores que ele identifica como adversários e que os ataques a esses setores podem eventualmente render benefícios eleitorais à sua performance futura. Então, nesse sentido, ele tenta consolidar, mobilizar a sua tropa em torno de causas até, às vezes, sem grandes consistências, como a questão do voto impresso, e agora esses ataques ao TSE, ataques ao Supremo de forma geral, ataques ao federalismo, mas tudo como parte de uma narrativa política típica que ele sempre adotou. A história política de Bolsonaro é uma história de confronto, de ataques, de escolher inimigos e colocar frases duras e frases fortes contra esses inimigos. Ele fez isso historicamente. Agora, há de se considerar que no momento institucional do Brasil, tais atitudes podem ter consequências sérias. Não é? Essa é a questão, Denise. Porque é uma coisa você atacar a imprensa, que é uma prática normal, usual do presidente Bolsonaro, agora outra você atacar ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem condições de puni-lo dependendo do teor, dependendo do nível das acusações e das afirmações que são feitas, não é? A questão é a seguinte: desde o início do governo Bolsonaro, existe um dilema dentro do bolsonarismo entre conciliar com as instituições, conciliar com o centro político e apartar o centro político, não conciliar com as instituições, aproveitar o fato de que uma boa parte da opinião pública não confia nas instituições brasileiras. Enfim, então, esse dilema do Bolsonaro sempre ficou presente ao longo do seu governo. Quando ele se vê com a necessidade de criar uma base política mais estável dentro do Congresso Nacional, ele faz movimentos de conciliação. E até mesmo se esperava, neste último mês, depois também de se agravar muito a cena política por conta de declarações, que a vinda de Ciro Nogueira para a Casa Civil significaria uma mudança, um novo comportamento. E o fato é que, nos bastidores, esse novo comportamento sempre foi esperado por essas autoridades, por esses políticos que apoiam Bolsonaro hoje. Esperavam que, ao ter uma base política mais robusta dentro do Congresso, isso daria a ele uma tranquilidade maior para iniciar, de fato, a campanha eleitoral de reeleição sem ataques institucionais, mas não é o que está acontecendo. E como você diz, atacar a imprensa, ela pode ser parte de um jogo político que é comum na política em geral. A imprensa sempre ela joga pedra, mas ela também é vidraça. Enfim, então esse é um jogo comum dentro da política. Agora, nunca no Brasil, desde a redemocratização, se atingiu um nível de agressividade tão grande contra instituições e personagens dessas instituições como visto agora. Nem mesmo no episódio do impeachment de Fernando Collor e no episódio do impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, sempre houve, de alguma maneira, um respeito institucional, que agora
ele está perdido, Denise. Agora, Murilo, nós temos uma outra frente aí de discussões, que é a questão do voto impresso, né? A proposta foi derrotada ontem pela comissão especial, né, com uma margem até importante, mas o relator ele tinha incluído algumas propostas aí que eram inviáveis na prática. A questão, por exemplo, de você fazer a apuração do voto impresso por sessão, né? Então voltaríamos ao passado de fato, que é uma coisa que eles estavam dizendo que não aconteceria, e nessa última mudança aconteceu isso. E agora eles pretendem retomar aquela proposta original de Bia Kicis, talvez com votação na comissão, com possibilidade de ir a plenário pela Câmara. Arthur Lira já falou dessa possibilidade. Você acha que haveria condição política de aprovação, que Arthur Lira pode puxar para ele essa responsabilidade da negociação e tem essa proximidade com o Centrão? Você acha que muda a configuração? Porque não é uma maioria simples que teria que aprovar, não é? Denise, eu vejo com muita dificuldade a aprovação da PEC do voto impresso no Congresso, até porque também necessita dos votos no Senado Federal. E o fato, e isso sem querer entrar no mérito da discussão, eu acho que existem bons argumentos de lado a lado na questão, e na medida que ela é contaminada pela polarização política, a tomada de posição se dá frente ao posicionamento político que se tem em relação ao presidente da República, e não em relação ao mérito da iniciativa. Então, hoje, se discutir às vésperas da eleição a introdução do voto impresso, do voto auditável, ou mudar radicalmente as regras de controle do voto, de um sistema que é testado, que foi o sistema que elegeu Jair Bolsonaro, que foi o sistema que vem sendo empregado há muitos anos no país, seria uma temeridade. Eu acho que o tema deve ser discutido, sim, mas com calma, e não vejo a condição política de hoje da aprovação. Mesmo que se consiga eventualmente aprovar na Câmara, eu vejo dificuldades na tramitação no Senado, e na medida que o ambiente político fica muito tumultuado, todo esse debate, todo esse nível de agressividade em relação às instituições, esse bate-boca com o TSE e a resposta do TSE abrindo esses inquéritos e incluindo o presidente nos inquéritos, dificulta ainda mais a discussão e a aprovação de uma matéria complexa como essa neste momento, Denise. Bom, vamos continuar acompanhando, né, os lances desse embate todo. E, por enquanto, Murilo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Murilo de Aragão, que é CEO da Arco Advice. Muito obrigado. Um bom final de semana, Murilo. Obrigado, Denise.